Boa noite, futuros planejadores e gestores de obra, engenheiros, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma da nossa sequência aqui dos nossos encontros semanais, que, lembrando, toda segunda-feira às 19 horas teremos a nossa live para trazer muito conhecimento de valor para todos vocês que estão aqui presentes, querendo realmente, crescer no mercado de trabalho, se tornarem outros profissionais diante da construção civil, da engenharia como um todo. E é de suma importância que você invista em conhecimento, que você tenha suas horas dedicadas para conhecimento, para planejamento e gestão, que é o que move as construções civis, que move a engenharia, porque a gente pode ver que muitos problemas dentro de setores, dentro de obras, são realmente promovidos pela falta de uma gestão correta, pela falta de um planejamento adequado, até mesmo nem tem um planejamento, não é mesmo? Então, vocês que estão aqui hoje, agora, às 7 horas da noite, quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui ao vivo e já manda aí a setinha para os seus colegas de profissão, para as pessoas profissionais de engenheiros que você sabe que vão precisar desse tipo de conteúdo de valor, para que a gente possa agregar cada vez mais para inúmeros profissionais, que só assim a gente vai conseguir mudar a construção civil e torná-la 1000 vezes melhor, com muito mais qualidade, muito mais próspera, né? Porque muita gente vira e fala aí que não tem valorização, mas a valorização, ela só vem se você estiver disposto a ter o processo, a buscar as suas oportunidades. As oportunidades, elas não vão cair no seu colo de um dia para o outro sem você fazer absolutamente nada. Você precisa estar disposto a estar no mercado de trabalho, a progredir, a jogar currículo, ir nas empresas, ter contatos de valor, ter network e, principalmente, independente do ambiente que você esteja, você precisa de conhecimento de valor, porque as oportunidades chegam até você e você vai fazer com que elas cheguem, mas não adianta somente você fazer com que elas cheguem se você não está preparado para recebê-las, para aguentar as oportunidades, para realmente dar o seu melhor diante das oportunidades que surgem, beleza? Então, hoje, como vocês escolheram aí esse tema, vai ser o planejamento no dia a dia da sua obra, tá? Vamos lá, Ana, como é que faz esse planejamento? Como executa esse planejamento diário? Primeiro, a gente precisa entender o que eu toquei aqui no início do nosso vídeo. Muitos problemas de obra são por conta de falta de planejamento. Quando você tem um retrabalho sendo executado na obra, é questão de falta de planejamento e gestão adequada. Por quê? Porque você tem o planejamento inicial, para a gente poder entender um pouquinho melhor cada problema aqui. Não cada, porque são muitos problemas, mas alguns problemas que existem na construção civil hoje em dia e que a gente pode solucioná-los facilmente com uma ótima gestão e um bom planejamento. Quando você tem retrabalhos nos seus projetos, você pode muito bem conseguir minimizar muito os problemas lá no início com uma gestão bem feita, com um planejamento de execução dos projetos, que aí você evita esse processo de mudanças durante a execução da obra, até porque é a pior coisa, porque você vai ter retrabalho de mão de obra, né, de material, vai ter desperdício, então você vai ter um custo onerado diante da sua mão de obra e diante do material. Muitas obras também, quem nunca ouviu aí falando que a obra não é entregue nunca no prazo, que sempre atrasa? Isso é um mito. Por quê? Porque ela sempre atrasa porque ela não foi gerenciada e planejada da maneira correta. É óbvio que o planejamento de uma obra, de construções, ele não é enrijecido. Você vai ter modificações ao longo do caminho, você vai precisar realocar recursos, você vai precisar modificar alguns processos, mas o que não pode é passar no processo geral de etapas, dividido por etapas, os prazos ali. Por exemplo, você tem o prazo para execução de fundação. Você não vai ter somente um prazo disponível para a fundação. A fundação, ela engloba muitos outros processos, né? Como marcação do terreno, execução da fundação.
E aí vai também para a parte das estruturas, execução das vigas, pilares. Então você consegue facilmente, se tiver algum atraso ali naquele processo, você consegue facilmente adaptar para poder, realocando os recursos, ter aí uma grande satisfação diante dos prazos. Então você consegue fazer a adaptação e isso é facilmente também conseguido diante das outras engenharias, diante dos outros projetos. Você só precisa ter bem amarrado no seu cronograma a parte das suas atividades, a parte do planejamento das atividades com as predecessoras, sabendo o que cada tarefa, né, está interligada diretamente à outra. Né, que é, por exemplo, para você executar o embolso, você precisa estar com o chapisco pronto. Mas você precisa exatamente de todo o chapisco pronto? Uma parte do chapisco já te possibilita a executar já o embolso nessa parte já realizada. Então é disso que eu falo de predecessoras. Você precisa ter os prazos bem definidos para você poder ter o conhecimento geral da sua obra e poder fazer a realocação de recursos. Tá, mas Ana, o que seria o planejamento diário da sua obra? Bom, primeiro eu já vou quebrar um tabu aqui que muitas outras pessoas acham que é verídico ou que deve ser feito dessa maneira. Cronograma não se atualiza diariamente. Isso independente de qualquer projeto. Cronograma não é para ser atualizado diariamente diante da produtividade, a não ser que seja um projeto ou uma atividade de uma obra em si, que seja de muito curto prazo, tá? Por quê? Muita gente acha que você tem que atualizar o cronograma semanalmente, mas a grande realidade, diariamente, mas a grande realidade é que o ideal de atualização do relatório é semanal. No final de cada semana, você faz a atualização do seu cronograma para você ter uma real visão do progresso que a sua obra teve. Porque você concorda comigo que você pode ter uma produtividade de 20% na semana, mas na segunda-feira você teve uma produtividade de 5%. Na terça-feira você teve uma produtividade de 2%. Imagina, se você for atualizando esse cronograma diariamente, imagina o quanto isso vai influenciar no parâmetro de quem está vendo esse progresso. Porque ele vai olhar na segunda-feira, a pessoa vai olhar, ou até mesmo você que está executando, né, o cronograma, o planejamento, você vai olhar e vai ver, nossa, na segunda-feira ele progrediu 5% e hoje só progrediu 2%. Não, tem alguma coisa errada aí. Mas, na realidade, ele só teve um dia que teve uma produtividade menor por algum imprevisto, às vezes, na obra, por alguma coisa que aconteceu. E aí, no outro dia, ele retoma com a atividade de produtividade de 5%. Então, em 3 dias, você já tem uma produtividade de 12%. E aí, nos outros dias, você consegue, e aí você vai vendo, né, como tá andando, e aí você consegue, no final da semana, atingir a produtividade de 20%. Então, esse acompanhamento diário, muitas das vezes, acaba pecando na parte do cronograma. Você precisa, corrigindo aqui, você precisa ter esse acompanhamento diário, você precisa ter o relatório diário da obra, você precisa saber como estão o andamento das atividades, para que você consiga ter a sinalização do tipo, opa, tá dando problema aqui nesse processo. Então, os 20% que eu queria andar na semana, não vou conseguir andar, porque já é o terceiro dia em que a gente está tendo essa produtividade. Aliás, o segundo dia que está tendo essa produtividade de 2%. Então, de 5 caiu para 2 e caiu para 2. Então, o que está acontecendo? A gente não vai chegar na produtividade. Aí sim, você passa a tentar intervir diante das atividades para você ter uma análise mais crítica e aprimorada do que está acontecendo para que essa produtividade prevista para a semana não consiga ser realizada. Mas o cronograma você só vai atualizar mesmo no final da semana. Você vai ter esse controle de produtividade. Como você tem esse controle no dia a dia da sua obra para o seu planejamento? Bom, primeiro, você precisa entender que você vai precisar de um relatório diário de obras. Você vai precisar fazer, seja no Excel, ou seja em aplicativo, ou até mesmo essa semana, pesquisando, né, sobre muitos processos. Eu vi um aplicativo de diário de obras que é muito interessante, que lá você consegue colocar as fotos da sua obra, consegue realizar o relatório diário da sua obra. E esse relatório diário, caso você não queira realizar no aplicativo, você também pode realizá-lo facilmente
no seu Excel. Você cria uma planilha para relatório diário de obras, onde tem que ter todas as informações importantes da sua obra. Você precisa ter o quantitativo de funcionários que estão na sua obra, os maquinários que estão na sua obra, os terceirizados que estão na sua obra e o quantitativo de mão de obra deles e os maquinários deles. Caso você seja o gerenciador ou o planejador da obra em si, né? Até porque se você for o prestador de serviço, você só vai precisar realizar da sua parte. Você vai precisar saber também de todas as atividades que aconteceram naquele dia, se teve incidência de chuva, se não teve, relatar a data, que é importante, se teve algum imprevisto, por exemplo, tinha uma atividade programada para realização de impermeabilização de laje, mas no dia choveu o dia inteiro, então essa atividade ela não pôde ser realizada por conta da chuva do dia. Você precisa relatar no diário de obras. Como você também precisa relatar se chegou material, se saiu material, o que aconteceu, tudo o que aconteceu dentro da sua obra, dentro do seu projeto, você vai precisar relatar nesse diário de obras. Esse diário de obras, ele vai servir muito para que você saiba de todas as atividades que aconteceram no seu canteiro de obras, inclusive problemas que possam ter acontecido, e também vai servir muito para você de precaução lá na frente, caso algum problema aconteça. Vou dar um exemplo para vocês. Já tiveram casos, é óbvio que todo mundo já passou por isso aqui, já tiveram casos de roubo dentro da obra, de sumiço de equipamentos, de sumiço de material? Com certeza, todo mundo já passou por isso. Quando você, no início do dia, né, vai pesquisar e conversar com os seus terceirizados, seus funcionários, os equipamentos existentes dentro da obra, os equipamentos existentes dentro da obra referente a cada terceirizado que esteja ali executando os serviços, você já tem noção de tudo que está dentro da obra, certo? E aí, se você for relatado no final do dia que teve o sumiço de uma furadeira, sendo que aquele contratado tinha realmente uma furadeira ou duas furadeiras, ok. Mas imagine que ele chega para você e relata que sumiu um equipamento dele, sendo que no início do dia ele não informou sobre a presença desse equipamento no canteiro de obras. Você vai ter argumentos para dialogar com ele e entender mais minuciosamente o que aconteceu. Até porque muitas das vezes a gente sabe bem que tem certas pessoas que vão realmente agir de maneira desleal com você. E a gente precisa sempre se precaver diante disso. Como também, em muitos casos, isso funciona bastante. Você, muitas das vezes, como contratado da empresa, ou que você tenha, né, terceirizados também, tem uma atividade programada para ser feita. Mas, por algum motivo, ou aquela empresa que te contratou, ou seja, a contratante, tem alguns impedimentos dentro da obra, onde não adianta a sua atividade, ou seja, ela acaba atrasando a sua atividade. O que vai acontecer? Você vai relatar isso no diário de obras. Por quê? Porque lá na frente, dependendo do quantitativo de horas ou até mesmo de dias que esse impacto da contratante exerça sobre as suas atividades, você tem como chegar lá na frente e dar um checkmate nele do tipo, olha, essa atividade era para estar sendo finalizada hoje, mas lembra, vou pegar aqui o relatório diário de obras lá da semana passada, lembra que teve esse impeditivo aqui, ó, que nós relatamos, mandamos para vocês, vocês deram ok? Tudo certinho? Então, esse atraso aqui de horas ou até atraso de dias acabou impactando diretamente no meu prazo de execução. O que eu ia terminar hoje, eu não vou terminar hoje. Eu vou terminar daqui a 2 dias, daqui a tantas horas, daqui a 1 dia, dependendo do impacto que me foi causado. E aí você consegue ter toda essa repercussão jurídica também, caso haja necessário, diante da contratante, lá no futuro. Até porque você está se precavendo diante de possíveis problemas que possam dar lá na frente. A gente sempre torce para que não aconteça nenhum problema. Esse é o melhor dos mundos, esse é o melhor dos casos. Mas
pode sim acontecer algum problema, onde eu mesma já passei numa obra onde a contratante estava com inúmeros problemas de execução da obra, de logística da obra, e isso estava impactando diretamente no meu processo de execução da obra e de planejamento. Então, o que a gente fez? A gente tinha o relatório diário de obras ali, todo dia. Então, a gente relatou os problemas que estavam acontecendo para a ciência nossa e também do nosso cliente. E ele deu o ok, ele recebia todos os dias o diário de obras. E lá na frente, a gente questionou, e nós fomos questionados, né, sobre o atraso da obra, sobre os impactos que estavam acontecendo. E a gente simplesmente pegou o relatório, mostrou e falou, olha o impacto aqui que está acontecendo por parte da contratante. Então, eu não posso me responsabilizar sobre esse prazo que me foi furado. Então, desses dias que me foi furado, que me foram tirados por eu não poder executar por conta de vocês, contratante, eu tenho esses prazos também. Então, acabou revertendo a situação. Então, o relatório diário de obras, ele faz parte de um planejamento e gerenciamento da sua obra diário, porque ali você vai ter a real visão das atividades executadas na sua obra, para você também ter o controle do que está atrasando, dos impactos que estão acontecendo na sua obra, os motivos dos impactos, as coisas que deixaram de acontecer e que aconteceram, porque vai ser de suma importância para sua organização de obra, gerenciamento de obra como um todo, e também impacta diretamente na produtividade. Então, o primeiro passo para você realizar planejamento diário da sua obra, lembrando, essa live é sobre o tema de diário, planejamento diário. Então, são as atividades que vocês precisam executar diariamente no canteiro de obras para vocês poderem ter o planejamento andando de maneira adequada, beleza? Então, primeiro, falamos aqui sobre o tópico de relatório de obras para vocês terem eles feitos diariamente na sua obra, ou no seu projeto, ou no seu serviço. E o segundo documento, que é de suma importância, é o nosso queridinho cronograma. Lembra que eu comecei a live falando com vocês que o cronograma você não atualiza diariamente? Enfim, você não vai realmente atualizar diariamente. Você vai atualizar ele semanalmente. Mas tem um porém. Quando você tem um cronograma, dependendo do tamanho da sua obra e das atividades realizadas na obra, você consegue fazer 3 acompanhamentos. O acompanhamento a curto prazo, o acompanhamento a médio prazo e o acompanhamento a longo prazo. Dentro desses acompanhamentos, você consegue ter documentos que te auxiliem nessas produtividades, nesses acompanhamentos. Nesse caso, muitas das vezes é importante, dependendo da situação da sua obra, dependendo das atividades da sua obra. Lembrando que planejamento sempre requer um acompanhamento e análise diante da sua obra, para você entender as particularidades, as necessidades, as premissas, requisitos, enfim, para que você possa ter um planejamento adequado diante das atividades certeiras da sua obra. Mas vamos supor que é uma obra que tem inúmeras atividades correndo juntas, tá? Ou até mesmo mais de 3, isso já basta para você fazer o cronograma de curto prazo. O que seria esse acompanhamento de curto prazo diante do cronograma? Você iria pegar as suas atividades da semana, você simplesmente ia analisar no final de cada semana a produtividade do seu cronograma, certo? Você ia atualizar a produtividade do seu cronograma para você ter o acompanhamento semanal da produtividade dele. Então, você vai pegar, naquele mesmo dia da sexta-feira, vamos supor que você já está atualizando aquele cronograma, você já vai monitorar as atividades da semana seguinte, para que esteja já no seu radar tudo que vai ser executado na segunda-feira, para que você não chegue na segunda-feira sem saber o que vai acontecer na sua obra. Então, você se antecipa. Na sexta-feira, você já faz isso. E aí, você vê todas as atividades da semana. A partir do momento em que você vê todas as atividades da semana, você consegue ter tranquilamente dentro do seu cronograma, basicamente uma base para você saber quais os dias das atividades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui
que aí o embolso vai ser feito durante todos os dias da semana, mas durante 2 dias, na segunda e na terça, ainda vai ter execução de alvenaria com chapisco, ou ainda vai ter execução de chapisco, enfim. E aí depois, durante 3 dias da semana, vai ter rasgo em alvenarias que já estão feitas em bolso. Então você consegue ter essa visão de dias que estão tendo, né, já recortes em alvenaria naquela semana, quais as atividades da semana. Você vai pegar as atividades da semana nessa obra, são todas essas as atividades. Então, na semana, você vai ver ali que no cronograma você consegue ver, seja ele feito pelo Excel, seja ele feito pelo Project, os dias até mesmo tem lá, né, regrado ali no dia, na aba de cima. Você vai simplesmente extrair essas atividades da sua semana que vem para colocar num cronograma de curto prazo. Qual seria esse cronograma de curto prazo? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou ver se vocês conseguem ver. Porque às vezes vocês não vão conseguir ver por conta mesmo da disposição aqui, né? Mas, ó, não sei se vocês vão conseguir ver direito. Ó, basicamente, tá ficando até embaçado, né? Porque eu não tô aparecendo aqui. Mas é porque, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Aqui, ó. Aqui, basicamente, eu dividi aqui as atividades e o dia da semana. Aqui, ó, vocês podem ver nessa obra, só para vocês se inteirarem um pouco mais, eram somente preparação de viga, era um reforço estrutural, tá? De vigas e lajes, onde a gente fazia a preparação dessas vigas e lajes para poder receber a manta, tá? Para fazer o reforço estrutural. Então, na semana inteira, que era do dia 16 de maio a 21 de maio, você tinha para as atividades da viga, preparação da viga e execução da manta, tá? Isso daí seriam em torno de 4 vigas por dia que a gente tinha feito uma estimativa de produtividade. Caso você não tenha essa estimativa de produtividade diária da sua obra diante daquela atividade, por exemplo, a gente conseguiu estimar que a gente estava fazendo a preparação de 4 vigas por semana. Então, preparação de 4 vigas por dia. Então a gente conseguia colocar isso no nosso planejamento. Já se você não tiver essa produtividade, não tem problema algum. Você só sinaliza quais os dias dessa atividade. Até porque você pode ter realmente uma produtividade maior em alguns dias, uma produtividade menor em outros dias, mas caímos naquela tecla de acompanhamento diário para que você tenha a real noção se a produtividade total semanal ela está sendo cumprida, tá? Então aqui, ó, você tem aqui a parte dividida em vigas, né? Em vigas e lajes, que é essa parte azul, e a parte daqui de baixo são 2 linhas para as vigas, que é a preparação da viga e execução da manta. E aí eu coloquei aqui os dias de execução, esse de laranja. São cada dia da semana preenchido. Por quê? Porque eu vou executar aqui nessa obra todos os dias da semana a preparação da viga e a execução, né, da colocação da manta. Então, todos os dias eu coloquei aqui especificado. E aí, no final de todos os dias dessa semana, eu coloquei uma coluna da seguinte: tarefa executada, onde eu tinha a opção de marcar se essa tarefa foi executada com sucesso ou não foi executada com sucesso. E do lado, uma aba com observações. Por quê? Se você, concorda comigo, se o pessoal lá de campo sinalizar para você, nesse cronograma semanal, que a atividade de preparação da viga, ela não foi totalmente executada nesses 4 dias, nesses 5 dias, ou a produtividade que você estava esperando, ela não foi realizada durante a semana nesses 5 dias, ele vai marcar como sim. E qual é o seu papel como planejador e gestor da sua obra? Você vai querer saber e analisar o porquê daquela atividade não ter sido executada com êxito, com produtividade lá em cima, teve algum problema, o que aconteceu? Então você deixa ali a coluna de observações para que a pessoa mesmo lá no canteiro de obras rabisque e fale o porquê que aquela atividade não aconteceu como esperado. Para você ter
esse acompanhamento diante também do relatório de obras, que já vai te dar essa noção, mas esse cronograma dividido por semanas vai te dar uma noção a curto prazo das atividades da sua obra. E o mesmo você faz com todas as atividades que você tiver. Você vai dividir por dias aqui em cima, por etapas aqui em cima, por atividades daquela etapa, porque vocês estão vendo que eu dividi em vigas e lajes, são 2 etapas da obra. A gente só tinha reforço estrutural nas vigas e nas lajes. Então eu dividi em lajes e dividi em vigas. E se você tiver, tipo, alvenaria de vedação, tiver estruturas, tiver sondagem do solo, enfim, você vai dividir pelas suas etapas macro para depois dividir para as linhas nas subatividades, tá? Que aí eu falei para vocês, essa em azul é a viga, na primeira linha embaixo da viga é preparação da viga. E depois da preparação da viga era a aplicação da manta na viga. E aí depois vinha a outra atividade macro, que era a laje, que era o mesmo processo, preparação na laje e execução da manta na laje. E aí você consegue estruturar esse cronograma semanal, tá? Então, o conselho que eu dou, pega o cronograma em toda sexta-feira, você já vai mexer no cronograma toda sexta-feira. Então aproveita, mexe, faz a produtividade da semana, vê o quanto andou, faz realocação de recursos diante da produtividade que você teve. Acabou de analisar o seu cronograma na sexta-feira, diante da semana, diante das atividades executadas na semana, pega e já analisa o para a semana seguinte, que aí você já sabe quais as atividades que você vai executar a partir de segunda-feira. Extrai esse cronograma de curto prazo, joga para a tua planilha realizada no Excel com as atividades e o setor macro dessas atividades, para que você imprima essa planilha e leve para o canteiro de obras. Você vai deixar esse cronograma a curto prazo no canteiro de obras, não é no mural administrativo da sua obra, é no canteiro de obras, no mural da obra, onde ficam os projetos, onde fica cronograma macro, onde fica tudo ali para todo mundo de canteiro de obras ver o seu cronograma semanal. Por quê? Ele vai ser preenchido pelo encarregado da sua obra, pelo cara de confiança lá que está no campo. Ou é o encarregado da sua obra, ou é o engenheiro de campo. Eles dois vão preencher esse processo, esse documento, que vai ser importante para que você tenha real noção de como está ali também a produtividade semanal e diária da sua obra, tá? Então ele precisa, recapitulando, ficar no mural da obra, do canteiro de obras, ok? Outra atividade que é de suma importância para o planejamento diário da sua obra. É a última atividade que eu vou passar aqui para vocês, porque realmente são essas 3 atividades somente que você faz diariamente no seu planejamento. Para você ver, diariamente no seu planejamento, você faz em torno de 3 atividades, para você ter o controle do planejamento diário, tá? 3 atividades. Imagina o quanto de atividades e processos documentais você não faz em uma semana. Se vocês estão vendo que em um dia vocês precisam de 3 acompanhamentos, de 3 tipos diferenciados de acompanhamento e processos, imagina o quantitativo de processos que vocês não fazem num planejamento como um todo. Então, a gente precisa sim aumentar a cultura de execução de planejamento dentro das obras, que é o planejamento adequado e o gerenciamento de ponta que vai transformar a sua obra numa obra de qualidade. Mas, seguindo aqui, a gente já falou sobre o relatório diário de obras, que é importante com todos os dados que eu passei para vocês que precisam ter no relatório de obras, onde você pode realizar no Excel ou no aplicativo. Eu vou até essa semana indicar esse aplicativo para vocês no Reels que eu vou fazer, para que vocês possam ter acesso a esse aplicativo. Muita gente já utiliza, mas outras pessoas não têm conhecimento, então é importante a gente disseminar conhecimento. Então, independente se tem muita gente que usa, melhor ainda que dão os feedbacks para quem ainda não usou. Mas, além do relatório diário de obras, você tem o cronograma em curto prazo
E vocês agora vão ver a questão do acompanhamento diário das atividades dos setores da sua obra. A gente viu agora o acompanhamento diário das atividades do campo, mas além do campo, a sua obra tem outros setores. Até porque é o que eu sempre bato na tecla aqui. Quando você gerencia e planeja uma obra, você não pode ficar focado somente no campo de execução da sua obra. Você precisa estar ali presente como gestor da sua obra, tendo a real noção das atividades, dos problemas, o que está acontecendo. Você pode visitar o campo diariamente, mas você não pode passar o dia inteiro dentro do campo de atividades da sua obra. Você tem outros setores dentro da sua obra. Você tem o setor de compra de material, você tem o setor administrativo da sua obra, você tem o setor de projetos da sua obra. Então, vocês já viram, eu já dei 3 exemplos aqui para vocês. E tem obras que têm até mais setores. Esses são os setores básicos, além do planejamento. Então, são 4 setores, junto com o planejamento, só não contei porque é o que vai fazer, né, realmente a atividade ali. Mas, além do campo, você ainda tem 4 setores básicos dentro da sua parte administrativa da sua obra. Então, obra não pode você determiná-la como canteiro de obras. Você tem a parte administrativa que necessita da sua atenção e controle. E o que você vai fazer para acompanhar esse trabalho diário dos setores da sua obra? Bom, a gente pode muito bem utilizar 2 técnicas, tá? Aliás, uma técnica de 2 maneiras diferentes. Eu utilizava muito e deu muito certo pra gente lá na obra, era um quadro branco, onde ficava mesmo na própria parte do escritório, porque tem na obra 2 murais muito importantes. Mural de canteiro de obras e mural administrativo da obra, onde o mural administrativo da obra tem muita informação ali de valor e necessária para que a sua equipe esteja alinhada com o necessário. Até mesmo, vou dar uma dica para vocês. Todo e qualquer organograma de equipe fica dentro da parte administrativa, que a gente sabe muito bem que o organograma ele é muito mais funcional para a área administrativa do que do próprio canteiro, né? A gente tem muito mais divisões no organograma da parte administrativa do que do próprio canteiro. Então, você vai fazer o seguinte, no seu mural da obra, ou seja, no quadro branco, ou seja, um mural, enfim, eu vou dar o processo para vocês poderem entender como é feito, como vocês podem utilizar de 2 maneiras que eu falei. O tradicional Kanban. O tradicional Kanban, ele funciona muito para atividades e setores administrativos da obra. Você pode fazer tanto num quadro branco, que esteja no escritório, como você pode também fazer no Trello, que é um site onde você consegue colocar todo mundo da sua equipe administrativa ali para ter a visualização do seu Kanban, do seu quadro ali de atividades realizado dentro da obra. Como você também pode utilizar inúmeros outros lugares que hoje em dia é muito utilizado, até mesmo para execução de atividades diárias suas pessoais, muita gente utiliza o Trello, vamos dizer assim. Então, eu fazia num quadro branco, porque não dava muito certo pelo Trello, pelo menos com a minha equipe, né? Então, eu utilizei o quadro branco. Botava o quadro branco, dividia em colunas, como um Kanban. O Kanban nada mais é do que uma técnica de gestão ágil, onde ela vai Ela vai proporcionar para a sua equipe a visualização de todas as etapas, todas as atividades que estão no radar de cada equipe, para que a gente consiga ter uma produtividade em equipe geral. Certo? E muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês, num setor de projetos, por exemplo, tem a arquiteta e 2 estagiários, ou a arquiteta, um assistente e o estagiário. Às vezes, eles tendo, por exemplo, são 3 pessoas trabalhando num próprio setor. Às vezes, eles têm 4 atividades para serem feitas que estão no radar ou estão sendo feitas. Aí, essa estagiária ou esse estagiário pode chegar naquele quadro, ter a real visão do que está sendo feito, o que falta ainda fazer e pegar para fazer. Chegar e conversar com a arquiteta. Olha, eu vi ali naquele quadro branco da nossa atividade semanal e diária, o que esteja sendo feito.
que a gente ainda tem essa atividade para ser feita até o prazo de tal. Eu já terminei essa outra que eu estava fazendo, eu posso pegar para fazer essa outra? E aí ela vai dialogar com a equipe dela. Então isso proporciona um trabalho em equipe muito mais ágil, muito mais produtivo, né? Então, e é uma linguagem muito fácil, né, de comunicação, diferente da gestão tradicional, que ela é muito enrijecida. Então, você consegue fazer, no quadro branco, vou dar um exemplo, você divide em colunas. Seriam 4 colunas, tá? A coluna dos setores, onde você vai fazer ali a divisão dos seus setores: arquitetura, compras, administrativo, planejamento, canteiro, pode botar também, porque o engenheiro de campo, o encarregado, vai ter uma visão ali também dentro da parte administrativa, né? Até porque a gente sabe muito bem que se não tem um engenheiro de campo, tem um encarregado, e ambos, se não tiver, tipo, se o encarregado fizer o papel do engenheiro de campo, que a gente sabe bem que acontece, ele vai estar em constante, né, chegada ali no setor administrativo, que vai conversar diretamente com vocês. Ou o engenheiro de campo também vai estar ali diretamente no administrativo. Então consegue ter essa visualização. Então você vai dividir nos seus setores a primeira coluna. A segunda coluna, você coloca atividades para serem feitas. Atividades a fazer, vamos dizer. Que ali você coloca no radar todas as atividades que vão precisar ser feitas. Ou seja, você consegue colocar ali todas que precisam ser feitas, independente de estar naquela semana ou não, tá? Porque esse Kanban, no quadro branco ou no Trello, eu aconselho você, como planejador ou gestor da obra, a atualizar semanalmente também, tá? Porque ali você consegue colocar as atividades semanais ou até mesmo a longo prazo, que precisa, em médio prazo ou curto prazo, que precisam ser realizadas dentro daquele mês, vamos dizer assim, tá? E aí você coloca a coluna do a fazer, que são aquelas atividades que estão no radar durante aquele mês, vamos dizer assim. A coluna do fazendo, doing, né, que eles utilizam muito a técnica em inglês, mas atividades sendo feitas, você vai colocar ali. E a quarta coluna são as atividades feitas, porque ela vai ter uma etapa. A tarefa primeiro vai começar aqui nas atividades para serem feitas. Aí ela vai passar para a etapa da atividade sendo feita, né? Porque ela vai pegar da equipe lá do setor, vai pegar para executar essa atividade e vai transportá-la para a coluna do sendo feita. Eles vão finalizar essa atividade. E aí é até interessante que você coloque no Trello ou no quadro branco a data de finalização dessa atividade. Vamos supor que é o projeto arquitetônico básico, né, com estudo preliminar. Então você tem até a quinta-feira dessa semana para executar. O setor de arquitetura tem até essa quinta-feira para executar. E eles estão ali já executando essa atividade, já tem um tempo. E ali tá a data. Então fica bem no radar, porque vai chegar quinta-feira, você vai olhar para aquele quadro branco e vai ver se e você vai lembrar que aquela atividade está para ser entregue naquele dia. Você vai monitorar. Você vai monitorar e vai ver se aquela data vai ser cumprida. Se não for, você vai entender o porquê que ela não foi cumprida, qual é o prazo novo e o que você vai precisar realocar nos seus recursos para conseguir que essa atividade não impacte tanto em outras que estão dependendo dela, tá? Diante do atraso. E aí você terminou essa atividade, tá? Do projeto básico, estudo preliminar. Ou seja, ela vai passar para a coluna de tarefas realizadas, ou seja, já concluídas, certo? E aí, o que vai te proporcionar esse quadro branco, esse Trello com as atividades mensais? Aí você vai fazendo toda a parte de análise semanal, né, diante das atividades. O que ele vai te proporcionar de controle? Você vai ter em suas mãos um controle facilitado, claro e objetivo de tudo que está andando na sua obra. Tudo que está andando, tudo que ainda está para andar ali naquele mês, tudo que está sendo feito, tudo que já foi concluído. Então você consegue ter esse controle bem mais detalhado ali diariamente. Você vai estar olhando para o quadro, você vai ver que tem ali coisas para serem feitas. E aí você pode adotar esse processo, se você achar melhor fazendo uma planilha e colocar no mural da obra. Enfim, você faz da maneira que melhor se adaptar à
sua equipe. E volto a bater na tecla. Analise as particularidades da sua obra para que você tenha processos de qualidade e sendo executados da melhor maneira possível, para que a sua equipe não bata a cabeça, para que a sua obra não seja prejudicada, para que você não tenha problemas futuros. Então, analise sempre antes muito bem o que está nas suas mãos, tá? Para você fazer essas adaptações que muitas vezes são necessárias. Uma equipe não vai funcionar igual a outra, como num projeto, a mesma equipe não vai funcionar igual a um outro projeto que foi executado e que deu super bem o quadro branco dividido por setores, mas nesse outro projeto eles estão batendo cabeça nesse processo e vai ter que jogar para o Trello, que é algo mais automatizado. Pode ser, depende muito de cada projeto, depende muito de cada etapa, enfim. Então, você vai fazer essa atividade. Além de que, quando você... bizu, isso daí foi, assim, uma vivência que eu tive, que eu vi que dá certo. Muito por causa disso também, tá? Porque eu gosto muito de utilizar esse Kanban para a parte de controle de atividades por setor. Você concorda comigo que ninguém gosta de ser visto como uma pessoa, um profissional que esteja com coisas pendentes? Todos nós gostamos de demonstrar, ou pelo menos tentar demonstrar, que somos capazes de tudo, que damos conta de tudo e que somos, desculpa o termo, fodas, né, naquilo que a gente faz. Essa é a grande realidade, né? Então, você concorda comigo que ninguém gosta de ver o seu nome no vermelho como uma atividade atrasada? E aí tá o pulo do gato, tá? Quando você faz isso num Trello ou num Kanban, seja onde for, você pode sim, numa atividade em que ela está atrasada, chegou naquele dia, ela não foi entregue, você pode modificar a cor dela. Você coloca ela em vermelho, vamos supor, e com o nome ainda até mesmo do responsável, que é interessante. Três informações. O nome da atividade, né, o que está sendo feito. Quem é o responsável pela atividade dentro do setor, quem está executando, né? E o prazo de entrega daquela atividade. E aí, se ela não for entregue, me sinaliza que vocês estão me ouvindo bem, se está tendo algum problema. Que aí, se for necessário, eu volto e falo alguma coisa, tá? Mas eu acho que não, até porque o sinalzinho que tava mostrando aqui pra mim não continuou, parou. Então vamos dar prosseguimento aqui. Então, o que acontece? Quando você coloca aquela atividade em vermelho, é sinal de que ela não foi entregue no prazo. Ou seja, ela é uma atividade atrasada. E a pessoa, todo mundo que passar ali na frente daquele quadro, todo mundo que abrir o Trello diariamente para ver suas atividades, vai, consequentemente, olhar para as atividades dos coleguinhas dos setores ao lado, né? E aí, ninguém quer parecer para todo mundo da equipe que está atrasado, que está tendo problemas, que não está dando conta. Então, o que essa pessoa vai fazer? Vai dar o máximo de si para tirar aquele nome do vermelho. Por quê? Porque tá o nome dela ali naquela atividade. Então, vai ficar facilmente identificado que ela está atrasada. E aí, ela vai fazer de tudo para que aquele nome não esteja em vermelho, ou pelo menos se estiver, que acelere a tirada dele ali do vermelho. E isso eu passei muito numa obra que eu fiz, onde até mesmo a própria arquiteta, ela não gostava de passar e ver o nome dela em vermelho, que eu escrevia, né? Era um quadro branco mesmo. Eu escrevia o nome dela em vermelho ou escrevia do lado, atrasado. E aí ela olhava, ai meu Deus, eu tô atrasada, meu nome tá em vermelho, ai eu tenho que correr. Corria e entregava no dia seguinte, às vezes, ou até mesmo no dia, enfim, ou num prazo que fosse mesmo hábil para ela poder entregar, né, numa nova data. Então, esse é uma dica que é importante, que às vezes vai funcionar com a sua equipe também e que vai trazer uma maior produtividade ali para todo mundo que esteja nos setores diariamente. Você vai vendo, né, também como é que a galera vai se moldar. Mas falamos hoje sobre os 3 processos
que você executa no planejamento diariamente. E tem inúmeros modelos para que você possa executar da maneira correta. Ou você mesmo pode pegar e executar sua planilha do zero. Você só precisa ter o conhecimento geral de planejamento. Mas enfim, vocês conseguiram entender a importância desses 3 documentos diariamente para sua obra? E foi o que eu falei, gente. Você tem esses 3 documentos diariamente. Imagina o quanto de documentos você não tem mensal. Ou até mesmo durante toda a sua obra. E isso você precisa de realmente um acompanhamento diante do seu conhecimento. Eu vou até abrir para vocês que estão aqui. Eu recebi a mensagem de uma pessoa que estava desempregada e ela acabou agarrando, surgiu uma oportunidade para ela de planejamento de obras. Porque é isso que eu falo, você precisa abrir as portas, as oportunidades, você precisa fazer com que as oportunidades cheguem até você. Mas principalmente fazer com que elas cheguem até você, você precisa estar apto para segurar as suas oportunidades que chegam. Porque não adianta nada você querer fazer com que uma oportunidade de planejamento chegue até você se você não sabe planejamento. E foi o que aconteceu com ela. E aí, em uma semana de trabalho, ela simplesmente estava desesperada porque estava dentro de um cargo de planejamento, mas ela não sabia fazer um documento que precisava ser feito e que o chefe dela estava pedindo. E aí? Como é que ela ia fazer? Como é que ela ia mostrar um bom trabalho? Como é que ela ia mostrar que ela é capaz, que ela é boa para aquilo? Que eles fizeram ela fazendo jus ao pro que ela foi contratada. É complicado, gente. Então, mesmo que vocês não estejam com a oportunidade no momento, qualquer momento pode surgir uma oportunidade para você. Porque a obra, foi o que eu falei, a obra necessita de planejamento e gestão de obras de maneira adequada. Porque senão vai ter inúmeros problemas no meio do caminho. E você pode não estar agora trabalhando num cargo de gestão, ou pode não estar trabalhando com planejamento, ou pode não estar dentro de sua empresa, mas daqui a uma semana surge uma oportunidade para você para trabalhar com planejamento, para trabalhar com gerenciamento, ou até mesmo você pode não ser do setor, mas vai precisar disso na sua empresa ou na sua obra. Ou até mais, surge uma oportunidade para você para ser, realmente um cargo melhor dentro da sua empresa e você precisa abrir a sua empresa, sua própria empresa. E aí isso te dá até a possibilidade de ter outros serviços por fora e ter a execução de trabalho dentro da empresa que você é contratado, mas você aumentou de cargo. Então você vai precisar de mais conhecimento de valor. Entende? Então, por mais que você não esteja dentro desses processos agora, planejamento e gestão, todo engenheiro precisa saber. Todo engenheiro precisa saber, porque todo engenheiro quer fazer obra. Se quer fazer obra, precisa saber planejar e gerenciar. Porque senão vai sim ter problemas. Vai patinar. E aí aquele intuito de ganhar dinheiro some. Ele, ao invés de ganhar dinheiro, vai patinar diante das dificuldades. E aí não vai conseguir entregar um bom trabalho, não vai conseguir prosperar, não vai conseguir crescer como ele quer. Se ele quer crescer, se você quer crescer, se você quer ter um emprego digno, se você quer ganhar bem, para você conseguir ter um emprego digno, ganhar bem e conseguir crescer, você precisa se aprimorar. Não tem crescimento sem aprimoramento. E aí você vai se aprimorar como? Vocês têm que investir em tempo de qualidade para estudo e investimento sim monetário, gente. Essa é a grande realidade. Porque ninguém chega lá no topo sozinho e muito menos sem os sacrifícios que a vida exige da gente profissionalmente. Beleza? Então, é uma dica que eu dou de valor para vocês que estão aqui me acompanhando nessa live, até porque eu tive uma experiência dessa, de uma pessoa vindo falar comigo desesperada, porque não tinha o conhecimento, mas aceitou uma vaga e ela precisava entregar uma atividade que ela não sabia fazer. Olha que problemão na mão, né? Então, surgem as oportunidades no seu colo? Vão surgir. Você fazendo por onde da maneira correta, vão surgir. Mas quando elas surgirem, esteja apto para abraçá-las.
Porque não adianta nada elas surgirem e você não poder embaraçá-las. Beleza? Então, galera, essas aulas, toda segunda-feira vamos ter uma aula às 19 horas falando sobre algum tema, conteúdo de valor. Caso em alguma segunda-feira eu não consiga fazer por algum imprevisto, eu vou avisar vocês. Mas a gente precisa sim desse conhecimento de valor. Tô trazendo aqui para vocês toda semana pra gente continuar a nossa revolução dentro da construção civil, que eu não esqueci da nossa revolução, que a gente precisa muito dessa mudança, dessa modificação e que só eu e você vamos poder executar, botar em prática essa revolução, para que a gente tenha uma construção civil muito mais priorizada, valorizada, que é o que falta realmente hoje para os próprios engenheiros, e trazer muito mais prosperidade para cada um de nós, beleza? Então, conto com você na segunda-feira que vem. Quem teve aí na live, durante a live inteira, tira um print. Eu vou até fazer aqui uma pose bonitinha para vocês tirarem um print. Me marquem nos stories, que eu vou amar ver que você estava ali tendo esse momento de valor para você, de conteúdo importante para o seu crescimento, tá bom? E ó, não esqueçam de botar em prática essas 3 atividades que eu falei pra vocês hoje. Esses 3 processos, esses 3 documentos que vão fazer a diferença no seu dia a dia no trabalho, beleza? Então, vou fazer aqui minha pose, pra que eu não saia também toda, né, horrorosa. Tirou o print, gente? Por favor, tá? E me marquem nos stories que eu vou amar. E espero vocês na segunda que vem, 19 horas, pra gente falar muito mais sobre outro tema que você vai escolher pra gente poder bater um papo, beleza? Então, até a próxima e continuem aí me vendo nos stories e no Instagram, porque o conteúdo não para nunca aqui, beleza? Beijão, gente. Brigadão e até a próxima.